Amém, querido? Glória a Deus. Faça essa oração. O homem está cheio, o homem está transbordando. Eu estou todo arrepiado aqui. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém! Aleluia! Meu Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento eles aqui, Senhor, na sua presença, Senhor, não somente eu, mas como a tua igreja, Senhor, para receber essa palavra maravilhosa, Senhor, que o Senhor tenha designado para nós, Senhor, que essa palavra, Senhor, não venha só complementar nossas vidas, Senhor, mas sim, Senhor, a vida de todos os irmãos que estão na tua casa, Senhor. Pai, essa palavra, Senhor, venha abençoar, Senhor, venha transbordar, Senhor, venha restaurar cada vida, Senhor. A pessoa que está precisando da tua palavra hoje, Senhor, vai receber, Senhor, e o seu filho vai estar trazendo ela em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha cobrir ele com bênçãos poderosas, Senhor, que só tu é digno e honra e glorioso, Senhor, para abençoar o teu filho, meu Pai, para profetizar a palavra, Senhor, para pessoas, Senhor, para a vida, Senhor, que está precisando, necessitando, Senhor. É isso que eu te peço, Pai. Abençoa o teu filho em nome do Senhor Jesus. Glória! Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Não, você não está aqui não. Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Glória, agora chega o povo feliz. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu não quero ser inconveniente, estou vendo aqui as missionárias, minha pastora, as irmãs mulheres de salto. Ficar em pé, eu sei que cansa, né? E acaba doendo o pé. Vamos ler a palavra e você já se aceita no nome de Jesus. Abra comigo, por gentileza, no tema que nos foi dado. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, seu capítulo 3, o seu verso 5. Se você achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diz, me espera. Vitória. O verso 5, e assim está escrito. E ele disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Porque o lugar que tu estás é terra santa. Então o seu assento por bondade, amém? Aleluia! Jamais posso deixar de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Agradecer a Deus mediante a ser só mais um na fila como qualquer outro. Ele nos chamou como barro, nos tirou do lamaçal, nos deu sandália, nos deu veste e nos deu promessa. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ao anjo da igreja, nosso pastor Rogério, serei eternamente grato pela sua vida, juntamente com a minha pastora, vice, corpo eclesiástico por inteiro. Eu tenho um carinho, tenho um sentimento extraordinário por vocês. Batatinha não é só meu amigo, né, Júlio César, mas é meu amigo, é meu padrinho, é meu irmão. Vixe, deixa pra lá. É tudo. É simples, mas eu quero agradecer também a minha família, né? Nós sabemos que família é o nosso alicerce, né? É a nossa base. E ainda estamos em processo, mas eu já posso dizer que eu e minha família estamos servindo ao Senhor. Aleluia! Isso é extraordinário. E a minha muito digna esposa, minha intercessora, fica mais ansiosa do que eu. Mas é natural, nós somos um só. Se você quer ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus, por favor. Antes de mais nada, já quero dizer que assim como o meu pastor Maurício trouxe uma palavra extraordinária na oferta, eu já quero te dizer que isso aqui não é uma palavra efusiva do teu coração. Estarei baseado dentro do tema, e o tema não é um tema de efusão. O tema é um tema que trata sobre tirar as sandálias.
E tirar a sandália, nós entramos no ato de tirar, de deixar. E nós sabemos que nunca é fácil deixar nada. Nunca é fácil abrir mão de nada. Principalmente para viver experiência. Não com um homem, não com qualquer um. Mas com aquele que está sentado sobre o alto e sobre o trono. Então é um tema que trata de deixar, principalmente para os hebreus, para Israel, para Judá, que entra sobre um ato de libertação. E eu não digo fisicamente, eu digo mentalmente. Então eu já quero começar dizendo uma frase que eu achei interessante, ditada pelo autor, por mais que ele seja desconhecido. Diz assim: para que Deus possa nos libertar, nós precisamos parar de nos enganar. A palavra vai pesar um pouco, mas eu sei que o Espírito Santo que está na direção. Eu repito e digo: para que Deus possa nos libertar, nós precisamos parar de nos enganar. Voltando ao texto, o verso-chave, eu não quero frisar muito nesse verso, mas quero que você pule junto comigo, que a Nayara possa nos ajudar no nome de Jesus aí. O verso 7, o Senhor diz assim: o Senhor se apresenta agora para Moisés e diz o seguinte para Moisés: Moisés, não somente ao ver, mas ao ouvir o clamor do meu povo, eu desci para livrar. Não somente para livrar, mas para dar promessa. Não somente qualquer promessa, mas uma promessa de uma terra abundante. Uma promessa de uma terra que emana leite e mel. E Moisés agora ele vai ser o líder. Ele vai ser o intercessor desse povo, o líder condutor até a frente de Faraó. E é simples. A missão dele é chegar em Faraó e dizer assim: Faraó, nos dê a soltura do nosso povo, mediante a palavra de Deus, o eu sou. Faraó, a princípio, ele vai trancar seu coração. Ele tranca seu coração e a Bíblia diz o seguinte: irmão, me perdoa, mas normalmente sempre está dizendo que fica mais fácil para me ver, né? Eu não escrevo porque às vezes nem eu entendo o que eu escrevo. Aí fica difícil. Mas estou no celular, fica pequenininho. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E a Bíblia diz o seguinte: e os hebreus serviam a Faraó em toda a tirania do Egito. Alguns vão dizer que essa tirania passava de forma de opressão e humilhação naquela época. Só que era um ato de humilhação e de opressão, só que de forma trabalhistas invertida. Por exemplo, Faraó disse assim ao povo: eu vou humilhar e vou oprimir esse povo, a fim de que o povo venha neutralizar a força deles. Na cabeça do Egito eu vou humilhar e vou oprimir ele, a fim de que aqueles que estejam cativos venham fraquejar. É interessante isso, porque isso daí é mais retratado as características mundanas do dia de hoje. E agora, como eu sou líder de jovens, eu quero me tratar mais aos jovens, quero me direcionar. Como eu vejo que o povo tem um povo mesclado aqui, quero me direcionar aos jovens nesse momento. Pode continuar, em nome de Jesus, não me abandona não. O que acontece? Essas características do Egito é semelhante às características mundanas. O mundo diz assim: eu vou humilhar, eu vou zombar você, para que vocês venham perder as suas forças. Ou seja, eu vou humilhar você no YouTube, vou humilhar você no Facebook, vou humilhar você no Instagram, vou humilhar você, vou zombar de você nas redes sociais, a fim de que você venha e perca as suas forças. Só que o interessante é que o tiro sai contra a própria casa. Não acontece conforme ele planeja. Porque a Bíblia diz assim: e quanto mais Faraó e o Egito humilhava e oprimia o povo, mais o povo crescia e se fortalecia para a glória de Deus. Bom, Faraó entende e Faraó diz o seguinte: já que eu não consigo deixar que o povo venha fraquejar, já que eu não consigo deixar que o povo venha se tornar fraco mediante a humilhação e opressão, Faraó toma uma segunda iniciativa. Faraó toma uma segunda medida. E que medida é essa? Ele entra com genocídio. Ele entra com genocídio dizendo que vai liberar agora uma ordem, um decreto no Egito, para que todas as crianças do seu sexo masculino até 2 anos venham a ser afogada no Rio Nilo. Isso é interessante. Eu faço uma observação aqui para que nós compreendamos. Porque eu penso o seguinte, irmão:
eu penso que, por mais que eu sei que o tema ele parte para outra fase da ministração, não adianta. Eu pelo menos penso assim, eu chegar aqui, fazer você pular, fazer você gritar e você sair por aquelas portas sem entender nada. Então é minha função aqui ser claro, te trazer o entendimento, te trazer o respaldo bíblico, para você saber o porquê que você está passando, o que você está vivendo, baseado no que Deus colocou. Eu abro esse parênteses rapidamente e eu faço uma observação. Por que Faraó liberou um decreto para que todas as crianças até 2 anos viessem a ser afogadas no Rio Nilo? Nós compreendemos qual é o fato do Rio Nilo. E quando nós entramos na palavra Egito, a palavra em hebraico significa Mitzrayim, significa duplo país. Ou seja, o Egito ele cresce em 3 fases diferentes. Quantas fases, irmãos? 3 fases diferentes. Egito Alto, Egito Médio e Egito Baixo. Conhecido popularmente como Egito Alto e Egito Baixo, só que de forma invertida. O Egito Baixo está no norte e o Egito Alto está no sul. Só que a história do Egito como a nação, ela parte do rio Nilo. Observe comigo. Houve homens na qual há muito tempos atrás, conhecidos como coletores caçadores, eles se aproximavam do rio para que ele viesse obter alimento. Ou seja, o Egito ele crescia em 3 estações diferentes. E na sua estação mais cheia, os animais vinham, se aproximavam do rio e ali vinha algum tipo de alimento para eles. Então, só me custa entender e concretizar de que o Nilo é a vida do Egito. É o Nilo quem dá a vida para o Egito. Daí que parte a nação egípcia. Então, sem Nilo, sem Egito. Sem Nilo, sem Egito. E por isso que eu te forço a entender que porque das vezes que houve fome, houve crise alimentar nessa época do Oriente Médio, quem era o único estado aqui, o único Egito aqui que tinha alimento? Era eles. Ou seja, todos os povos vizinhos iam para o Egito, porque só eles tinham abundância de alimento por conta do rio Nilo. Então a ordem de Faraó é clara. Faraó diz assim: peguem todas as crianças de 2 anos e não matem de qualquer forma, matem elas afogadas. Perceba que a forma que ele trata é clara. Pega as crianças de 2 anos, coloque no rio Nilo e faça com que elas venham se afogar. Por quê? Porque para o Egito eles entendem dessa forma: eu vou matar enquanto está crescendo, porque depois que cresce e amadurece, eu não consigo mais matar. Depois que cresce e pega amadurecimento, eu não consigo mais agir contra. Então é melhor agora, que não está tendo maturidade, que não tem crescimento, que não está tendo uma cabeça firme, e vou matar agora. Ou seja, você vai perceber que depois que você sair por aquela porta, o mundo, o Egito, o rio, vai correr de forma contínua, vai correr de forma separada, vai continuar correndo. Só que eu tenho que me preservar numa coisa: o que? Vigiar, porque senão eu venho a cair, eu caio no fluxo do Egito. E se eu cair no fluxo do Egito, eu sofro o fato de ser afogado, eu sofro o fato de que eles venham me sufocar. Então a estratégia deles é o seguinte: vamos pegar a mocidade do altar restaurado e vamos empurrar no fluxo do Egito. Assim eles não conseguem crescer, assim eles não conseguem fluir. Mas da mesma forma que o diabo ou o Egito, ele tem seus meios para matar, Deus também tem seu meio para guardar e dar proteção. Me diga qual deles. Semelhante a Joquebede e Miriam, ele faz o seguinte: ele pega um cesto, meu pastor, e ele betuma o cesto por dentro e betuma o cesto por fora. O que significa? Significa que agora ela pega, e o que nós achamos que ela vai colocar no rio, ela deixa na margem do rio. Perceba que imagem está próximo, mas não está dentro. Está próximo, mas não está dentro. Significa que lá na sua escola, o rio do Egito, o rio Nilo passa próximo de você. Lá no seu trabalho, o rio continua correndo próximo de você. No meu celular, o rio corre próximo de mim. E se eu vacilar, eu venho a cair e o Nilo acaba me sufocando. É por isso que Deus, ele entende que antes de você amadurecer, ele precisa te betumar todo culto. Ele precisa te betumar
por dentro e betumar por fora. Mas por que por dentro e por que por fora? O Senhor diz assim, ó, porque ainda que o rio, ele venha tentar te sufocar por fora, por dentro está betumado, por dentro não consegue te afogar. O que significa? Significa que ainda que o mundo tente, ainda que o Egito continue a tentar te frustrar, tentar te parar, tentar lançar seu rio, para você tentar se afogar, o Senhor diz assim, ó, eis que estou lançando um povo forte e revestido, preparado. O Senhor diz, vocês não serão abalados, nós não ficaremos desequilibrados, a igreja não perderá sua identidade, minha pastora, nós continuaremos crescendo e desenvolvendo para a glória de Deus. Mas o Egito, o faraó, ele não descansa. O inimigo das nossas almas, ele não descansa, tentar nos tragar, tentar nos paralisar. E é por isso que ele toma outra atitude. Ele continua não se rendendo. Mas Deus também, ele não se cansa e Deus também não desiste. Porque quando Deus tem propósito na sua vida, não tem faraó, Egito e nem ninguém que possa impedir aquilo que ele já designou na sua vida. Então Deus agora vai usar os seus meios. E esses meios que Deus vem usar é as 10 pragas. Só que é interessante que nas 9 pragas é como se Deus dissesse assim: deixa que eu que vou pelejar por você. Você só vai assistir. E é o que acontece. Só que quando nós entramos na 10ª praga, essa 10ª praga não é somente uma praga, mas é uma praga que ela vem acompanhada de morte e ela vem acompanhada de festa. Parece paradoxal, mas ela vem acompanhada de morte e vem acompanhada de festa. Ou seja, Deus disse assim: vou lançar a 10ª praga, mas antes, Moisés, diga ao povo que dentro desse tempo o povo venha preparar um cordeiro, e dentro desse cordeiro, cada casa ou cada família pegue mate esse cordeiro, com o sangue do cordeiro passe nos umbrais da porta de vossas casas, e você tem que comer o cordeiro. Ou seja, você tem que colocar o cordeiro para dentro. E nós entendemos que comer é o ato de internalizar algo que está fora para dentro. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que desde o jardim do Éden, após a transgressão de Adão, aconteceu que Romanos 3,23 vai resumir dizendo: e todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o seu caminho passou a ser Egito. Lembrando que Egito na Bíblia é sempre descida. Todas as vezes que você lê na Bíblia vai dizer: desce ao Egito, e subir é Jerusalém. Então o Senhor, desde quando Adão transgrediu, o seu caminho passou a ser descida. A vida do ser humano passou a ser morte eterna. Só que Deus disse assim: ó, eu vou selar, e vou pôr um ponto, e vou fazer com que somente aqueles que têm o cordeiro para dentro mude a rota. E o que era para ser caminho de descida, o Senhor mudou a tua bússola e começou a te dar direção para cima. Mas somente aquele que tem o cordeiro para dentro. Moisés obedece e diz ao povo: coloque o cordeiro para dentro. E eles colocam, e o Senhor vem, e você sabe o texto, eles matam todo primogênito ali, e o filho de Faraó vem a ser morto. O que Deus está querendo dizer aqui não é somente colocar o cordeiro para dentro no mato de comer e de você ir embora, porque o Senhor não quer isso. O Senhor diz assim, ó, colocar o cordeiro para dentro significa aliança. Ou seja, após essa 10ª praga, vocês agora terão que sair do Egito. Só que eu não quero que vocês saiam de qualquer forma. Eu não quero que vocês saiam sem dono. Então, se colocar um cordeiro simboliza aliança, o Senhor está dizendo assim, ó, como o cordeiro, porque eu quero que vocês saiam do Egito, mas saiam casados. Porque eu quero que vocês saiam do Egito, mas saiam tendo um Deus a dispor de vocês. Quero que vocês saiam, mas tenham um Deus de aliança. Eles colocam o cordeiro para dentro e eles partem rumo ao deserto. Mas o interessante é que, por mais que mediante o tema seja deixando o Egito para viver a experiência,
A experiência que Deus tem não é o ato de que Deus prometeu para ele. Deus não disse: desça o Egito, eu vou descer para libertar vocês, e vocês vivem experiência. Deus desceu com promessa. Deus desceu e preparou e prometeu terra. E onde entra a experiência? A experiência entra no ato de consequência. Ou seja, quando eu saio do Egito até alcançar a terra prometida, Canaã, eu sofro um processo no meio dessa chegada. Eu sofro um processo no meio desse propósito. E o processo serve para que venha a experiência, e assim eu possa conhecer Ele, e eu possa me aperfeiçoar com Ele, até que eu chegue. Porque não adianta nada eu chegar em Canaã, mas eu não saber quem me tirou. Não adianta nada eu chegar em Canaã e não saber por que eu saí. Não adianta nada eu chegar em Canaã e não saber qual é o motivo que eu estou fazendo presente nessa noite. E o Senhor está dizendo: então, eu te dei a promessa, só que antes de você chegar, você passa pelo processo de me conhecer. Só que você não sai no físico, porque o povo hebreu, ele já tinha saído do físico, mas eles não tinham saído numa prisão mental. Eles não tinham saído de uma prisão. E é o que acontece conosco. Nós viemos, nós saímos, nós entramos, somos livres, mas é por dentro que acontece a prisão. É por dentro que eu não consigo me achegar a Ele. É por dentro que eu não consigo entender por que fulano pula, grita e sente e eu não sinto. É por dentro que eu ainda continuo com o meu pensamento escravo. É por dentro que eu ainda continuo sendo refém de Faraó, refém do Egito. Mas eu já saí, o lugar nem é mais o mesmo. Mas por dentro você carrega as evidências. Prova disso que todas as vezes que o povo foi tentado, não para que eles viessem deixar a Deus ou blasfemar contra Deus, é o contrário. Eles deixaram no intuito, eles eram provados no intuito deles conhecer a Deus e saber que ainda que no deserto, que não tem chuva, que não tem água, a rocha dá água. Ainda que não tem alimento, não tem como produzir, porque para produzir eu preciso semear, eu preciso preparar a terra, eu preciso que eu venha, jorre a água, a terra venha, dê um fértil bom para a terra, eu possa plantar o meu alimento, assim eu ter a consequência desse alimento. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, é que comigo não acontece de forma pela razão, não acontece na raiz da razão, é o contrário, é eu que te dou providência. Então para você entender que ainda que você esteja abaixo, a tua providência não vem de baixo, a tua providência vem de cima. Então o Senhor começa a aperfeiçoar eles dizendo: mas não tem alimento, o alimento cai. E eu não estava nem nada, mas eu vou falar, eu acho isso extraordinário, porque quando Deus dá, Deus é Deus que Ele dá na medida, mas Ele também dá o extremo. Perceba que quando Ele dá o alimento, meu pastor, Ele diz assim, ó: pega o alimento, mas só pegue aquilo que só dê para você hoje. Meu Deus! Porque não adianta nada, ninguém saiu sozinho, saíram como uma nação. Então vocês têm que se comportar como uma nação. Então quando eles estavam se comportando com a nação, o Senhor está dizendo assim: eu te dou providência, mas não é para ficar só em você. Você tem que saber dividir a sua providência. Então aqueles que pegaram mais, no outro dia apodreceu. E aqueles que pegou um pouco, o pastor entendeu. Aqueles que pegou um pouco no outro dia, multiplicou. Ou seja, pegue somente o que dê para você. Você entrou por aquelas portas, saiu, ao invés de você estar descansando e estar fazendo qualquer outra coisa, você disse: eu vou para receber algo de Deus. Mas quando chegou, a palavra está sendo liberada, alcançando corações, e você está dizendo assim: mas não era o que eu esperava. Não, Senhor, mas é o que você precisa. Mas não é o que eu queria ouvir, mas é o que você precisa. Então como é que eu pego? Eu pego demais e vou para casa, ou pego de menos e fico? O Senhor diz: pega aquilo que dê para você. Pega somente aquilo que vai te mudar. Pega somente aquilo que vai ficar em você. Jesus. Então o que acontece? No meio do deserto, o que acontece? O Senhor vai entender: eu dei promessa e dei aliança, mas ainda que vocês estejam livres fisicamente, mas vocês estão bloqueados por dentro, eu vou voltar a restituir a minha aliança para vocês entenderem por que você chegou aqui. E o Senhor diz o seguinte: vai, assim como prometeu, ó, ao terceiro mês você prestará culto. E o lugar é mais aproximadamente ali o Sinai. Então quando chega Êxodo 19, o Senhor diz assim: Moisés,
diga ao povo agora que eu tenho um mandamento, mas esse mandamento e essa promessa que eu tenho não pode só parar na promessa, porque a minha promessa eu dei em Canaã, mas o povo acha que quando eu chego na promessa basta, quando o povo acha que quando eu chego na promessa cessa. Mas o Senhor está dizendo, não adianta de nada você chegar na promessa, mas você não está vivendo a lei e a aliança que eu estabeleci para você viver. Ou seja, o povo saiu do Egito, cativo por dentro, e entendendo assim, quando eu chegar na terra prometida, me liberta. Mentira, não vai chegar, você não vai ser livre. Eu acabei de dizer que você só pode ser livre quando você parar de se enganar. Quando ele chega, Deus libera uma ordem dizendo assim, ó, estou estabelecendo a minha lei, só que para você venha ter vida, para que você venha multiplicar dentro dessa lei, só é bastante duas coisas. Pergunte qual? O Senhor diz assim, ó, vocês terão que ouvir o que eu estou falando, obedecer, e vocês terão que praticar. Aí a minha aliança será revogada contra vocês, aí a minha aliança será perpétua. E o Senhor diz mais, e vocês serão povo eleito para mim. Eu tenho vocês como vaso precioso. Ou seja, mediante a todos os outros povos, o Senhor não disse assim, vou lançar o sorteio e vou te escolher e vou te achar. O que cair, caiu. O Senhor olhou no teu semblante, o Senhor te sondou e disse assim, ó, é você que eu quero e escolhi, vai ser povo meu. Então o que Deus está querendo dizer é, você tem que ter aliança, mas a lei que nos foi dada, você tem que obedecer e você tem que praticar. Porque não adianta de nada eu chegar em Canaã, mas eu, como eu disse, não saber quem te tirou, não saber o que você está fazendo, porque só Canaã não basta. Eu vou te provar agora. Quando ele chega em Canaã, Deus disse assim, ó, vai. Mas se vocês leram e obedeceram e praticaram a minha lei, vocês vão entender que quando você chegar lá, a primeira coisa é afastar os povos vizinhos da terra de vocês. Eu não quero que vocês cheguem e se misturem com outros povos. Eu não quero que vocês cheguem e se misturem com os outros. Não quero que você seja comum com os outros. O Senhor diz não. Eu quero que vocês entendam que quando vocês chegar lá, vocês afastem o povo. Para quê? Para que a aliança de vocês não venha a ser corrompida. Para que a aliança de vocês não venha a ser quebrada. Então quando eu chegar lá, eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho que ter identidade. E o Senhor estabelece 3 festas no deserto. O Senhor prepara 3 festas: das cabanas, Pentecoste, fugiu, e Páscoa. Ou seja, Páscoa, da onde eu saí. Pentecoste, não no Novo Testamento, por favor, no Antigo. No Novo nós sabemos que Atos, capítulo 1, versículo 8 vai dizer que o Espírito Santo desce, se concretiza ali, o ato de Pentecoste. Mas aqui é diferente, a da aliança. Então eu tenho que entender, o Senhor libera 3 festas. E nessas 3 festas o Senhor diz o seguinte: Páscoa, da onde eu saí. Pentecoste, para quem estou vivendo. E das cabanas, para onde estou indo. Alguém entendeu? Vou falar de novo. Você tem que entender uma coisa quando você sai do Egito. Quem te tirou do Egito? Por que você está vivendo? E para onde você vai? Quem te tirou do Egito? Porque você está vivendo e para onde você vai. Então quando você entender isso, você tem identidade. Então quando você tem identidade, você pisa o pé em Canaã, o povo diz assim: mas eu tenho ouro, mas eu tenho prata. Vocês até andaram para conquistar isso. O Senhor está dizendo até pouco, porque eu não me apego na promessa que tem. Eu me apego em quem me deu a promessa. Porque ainda que a terra venha ser boa e venha produzir aquilo que me basta, aquele que me liberou a palavra, ele não só me dá o que basta, ele me dá o que me transborda para edificar a vida de outros. Por isso que só alcançar a promessa, só Canaã não basta. Você tem que entender por que você está ali. Então o Senhor reata a aliança deles. Em Êxodo 19, eles continuam caminhando. Você vai entender. E eu sei que você sabe, mas Josué e Juízes, os 2 livros são distintos um do outro. Josué, nós sabemos que eles alcançam a promessa. Eles chegam em Canaã, vitória. Só que quando eles chegam em Juízes, o capítulo 2 relata. O Senhor disse assim: eu disse que quando vocês chegassem, era para vocês se despir da sociedade, você sair da cidade vizinha. Eles não fazem.
E aí acontece algo pior. Quando Josué, que era sucessor de Moisés, ele vem a morrer, o capítulo 2 relata, e ninguém mais se ouviu dizer da obra do que Deus tinha feito. Ou seja, passou a geração de Josué, a outra geração que chegou nova nunca soube, porque estava ali quem tirou e qual era o Deus deles. Porque no Oriente Médio aqui, cada um tinha um Deus, era meio pautado no Deus grego. Você está entendendo? Então quando eu vou só abrir o parênteses para você entender. Então quando eu quero ir à guerra, eu consulto Deus da guerra. Então eu saí da guerra e eu quero me casar, eu consulto Deus do casamento, do amor. Então quando eu quero um carro, eu consulto Deus da concessionária. Mais ou menos isso. Então lá era comum ter os deuses. Deus Baal, Astarote, da fertilidade. Ou seja, só que eles precisavam ter uma identidade de um Deus de quem eles tinham. Mas acontece o oposto. Quando eles chegam, eles perdem a sua identidade. Eles começam a fazer aliança com quem não deveria. O Senhor tirou, mas já que o Senhor tirou, eu vivo do jeito que eu quero. Já que o Senhor tirou, eu faço do jeito que eu quero. Já que o Senhor tirou, eu já alcancei a promessa. Quem é que pode tirar? Quem deu a promessa. É o que acontece, só que mais para frente, nós chegaremos lá. Se você ainda quer ouvir, diga glória a Deus, por favor. Vitória. Então quando eles chegam lá, o que acontece? Eles chegam lá e eles fazem o que não deveriam fazer, ditado pelo Senhor. Eles alcançam a aliança. E aí, o que acontece? Acontece que o Senhor não queria que acontecesse. O Deus dele foi esquecido. E os deuses dos outros? Passou a adorar outros deuses. Passou a sacrificar outros deuses. Passou até a oferecer sacrifício de criança. Olha o que isso aí se tornou. Olha o que acontece quando você não tem identidade. Olha o que acontece quando você não sabe quem é você. Olha o que acontece quando você chega em território desconhecido. Por quê? Porque para sair de lá eu tenho que obter um novo. E o que é um novo? Um novo é desconhecido. Só que quando o novo é desconhecido, eu não tenho autoridade e legalidade para viver conforme eu acho que eu tenho. Eu tenho que estar pautado dentro de uma obediência que me deram. E quando eles chegam lá, eles vêm, rompem a aliança, adoram outros deuses. Aí o Senhor diz assim: foi eu que tirei, foi eu que dei nome, foi eu que dei identidade, foi eu que dei promessa, e foi eu que fiz alcançar na terra. Então acontece o seguinte: já que vocês transgrediram e não obedecer, já que vocês desistiram de mim, Deus teria os motivos maiores do mundo para desistir dele. É onde eu quero ficar. O que acontece é que muitas das vezes quando nós saímos, aqui dentro nós é servo, aqui dentro nós é filha, aqui dentro nós é príncipe, é princesa. Mas quando sai, nos gera algo interno, um cativeiro que diz assim: você era, você não é mais. Quando você sai, você diz assim: você tinha quando você estava na presença, você saiu, você não é mais. E as suas atitudes passam a ser extremada a de que Deus deu. Só que Deus vem e quebra o paradoxo e diz assim: o que você não sabe é que ainda que o povo que firmou uma aliança comigo no monte, rompeu ela, eu ainda sou Deus. Não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se eu dei uma promessa, eu vou cumprir. E se uma vez você é filho, você é sempre filho. Se uma vez você é servo, você é sempre servo. Se uma vez te patenteei como príncipe, você continua sendo príncipe. Só que o Senhor também é Deus de consequência. Porque se você tem que entender que se você não cresce, vou reformular isso aqui, você nunca vai crescer no comodismo. Por isso que entendi. Por isso que Deus dá 40 anos no deserto. Porque não sabe crescer na abundância. Não sabe crescer quando está sentado. Não sabe crescer quando está no comodismo. Então vai crescer na opressão. Então vai crescer no deserto. Você está entendendo? Então você vai crescer de uma forma mais difícil. É por isso que você só desenvolve na pressão. Por isso que você só cresce na opressão. Por isso que você só busca a Deus quando está difícil. Por isso que você só levanta a propósito quando está ruim. O Deus que te deixou, não, é Deus sabendo que para ele forçar uma intimidade com você, ele tem que te trancar. Meu Deus. Vai ficar estreito aqui. Até larguei os bolsos para lá. É o Senhor entendendo. Não porque você quer,
mas é a fidelidade, o amor e a saudade que Deus tem por você. Aleluia! Então o Senhor tem que te fazer crescer quando não há circunstância para você crescer. Aleluia, Jesus. O Senhor te faz crescer quando não há evidência para você continuar crescendo. Então o Senhor pega e diz assim: já que você não sabe crescer dentro da promessa, eu te tiro da promessa e vai ficar cativo 70 anos na Babilônia. Eu já vou concluir, eu vou ficar aqui, já vou concluir. O Senhor disse assim: se você não sabe ser fiel e obediente na promessa, eu te tiro da terra, eu te faço passear por cativo por 70 anos, até você voltar ao caminho de subida. Eu disse que Jerusalém é caminho de subida, para você entender o Deus que eu sou. É o que acontece, ele rompe a transgressão. Aleluia! Eles rompem a transgressão e eles pegam e eles são cativos por Nabucodonosor por 70 anos. Só que o cativeiro do Egito e o cativeiro da Babilônia é totalmente diferente. Eu expliquei, eu disse que o cativeiro do Egito, ele te oprime e te humilha por fora, porque ele acha que te oprimindo e te humilhando por fora, você perde suas forças e fica desequilibrado. Mas não, o texto diz: quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia e se fortalecia para a glória de Deus. Só que na Babilônia é diferente. Na Babilônia eles te dão uma falsa liberdade, eles te dão uma falsa ilusão. E que falsa ilusão é essa? Jeremias diz, e quando eles chegam na Babilônia, ele diz assim: não, que ninguém vai prender ninguém não. Ah, não vai não? Pode construir casa, pode ter comércio, pode fazer casa, aqui você é livre. Aqui você pode. Então você é livre por fora, mas a Babilônia está te oprimindo por dentro. Então você é livre por fora, mas você tem que dar uma curvadinha na Babilônia. Então você é livre por fora, mas por dentro você já perdeu a aliança que alguém te deu. Então você é livre por fora, mas o Senhor faz com que você o quê? Venha entender o porquê que você perdeu, o porquê que você saiu. E tudo isso que eu estou falando é baseado em experiências. O texto é: sai do Egito para viver experiência. Não diz que seria experiência boa. Ele sai para viver experiência. Estou certo, Nildo? Deus abençoe pela sua vida, minha prima Érica, Vitória. Então o que acontece? Quando ele chegou na Babilônia, diz assim: você é livre, negão. Pode casar, escolhe a mulher que você quer ir. Pode ter seu comércio, pode construir casa. Só que ele se esqueceu que Deus levantou um profeta e disse assim: é 70 anos, mas quando findar os 70 anos, eu vou abrir as portas da Babilônia e vocês vão sair para construir a nova morada em Jerusalém. Esdra, capítulo 2 vai dizer que quando ele sai, Deus abre as portas da Babilônia. O que acontece? Ele sai, mas só sai 50 mil. Ele sai, mas só vai 50 mil. Como assim, Deus? Quer dizer que no Egito nem unha fica, nem cutícula fica, mas na Babilônia só 50 mil volta? Porque para você deixar a Babilônia e o Egito, você tem que, para você viver o novo com Deus, você tem que largar a Babilônia e o Egito. Para você viver uma experiência com Deus, você tem que largar o projeto que você deixou na Babilônia. Para você viver algo novo, uma vida nova com Deus, você tem que deixar a vida que você levava no Egito. Você tem que deixar de levar a vida que você deixava na Babilônia. Só que uns olham e dizem assim: tá louco, para com isso. Para com isso porque é 70 anos na Babilônia. Eu construí casa, comércio, eu casei. Você acha que eu vou deixar tudo para chegar do zero lá? Não tenho nada, o que eu tenho está aqui. Só que uns levantam e dizem assim: ó, quem quiser ficar, que saia. Quem se abdicou de tudo, que fique. Eu não, eu entendi que ainda que eu venha tirar casa, venha tirar comércio, é melhor começar com Deus em Jerusalém. É melhor começar com Deus na terra. É melhor começar com Deus em Jerusalém do que continuar numa vida suja aqui na Babilônia. Uns disseram assim: tá louco, não dá. Não dá por quê? É muito tempo o cativeiro da Babilônia. É muito tempo sendo oprimido pelo Egito. Você não conhece a minha história, por isso você está pregando assim. É muito tempo lá no mundo. É muito tempo construindo comércio. É muito tempo construindo uma vida que me dá prazer, mas não me dá felicidade. Que me dá alegria, mas não me dá sustância. É muito tempo, não dá para deixar tudo e começar do zero.
O Senhor levanta um profeta no meio do povo e disse assim, ó: eu sou Deus de promessa no Senhor. Então se você deixar a Babilônia para começar do zero em Jerusalém, a glória da última casa será maior que a... Não, você não está aqui não. O Senhor disse assim, ó: se você deixar tudo, eu não vou te dar só o que você tinha, eu vou fazer multiplicar, prosperar na sua vida. Eu não estou dizendo de algo material, o Senhor está dizendo de glória. A glória da última casa, ela será maior que a da primeira. Entenda isso, por favor. Só que a glória da última casa, por que da última casa? Porque quando eles chegam em Jerusalém, eles não têm templo. Ou seja, eles têm que construir o templo. Só que, qual que era a primeira glória? Qual que era a primeira glória? Qual que era a primeira casa? A primeira casa era o templo de Salomão. E como que era o templo de Salomão? O templo de Salomão: ouro, prata, madeira de acácia, tudo do melhor, tudo do top. Fala igual meu cigarro. Era resplandecente. A casa era mais larga, tinha segundo andar, tinha galeria. Mas a primeira não tem nada. Sabe o que o povo faz? Vou sentar e vou esperar alguma coisa, alguém fazer. Porque é difícil ser o primeiro para fazer na obra de Deus, né? É difícil você tomar iniciativa. Eu vou fugir disso aqui, pelo amor de Deus, não fica tomando. Então o que acontece? O Senhor está dizendo assim, ó: eu quero estabelecer um templo novo, e eu já tenho que ter a promessa que seria maior que a da primeira. Só que o povo estava atrelado ao quê? Estava atrelado ao ouro, à prata, à madeira. Você não entendeu, né? Foi eu que expliquei mal. Eu vou melhorar isso aqui. Ele estava achando que o motivo da glória de Deus manifestar na casa era mediante ao ouro que tinha, era mediante a prata que tinha, era mediante ao que o templo possuía. O Senhor disse assim: negativo. Como eu sou Deus que quebra o paradoxo, vocês não têm nada. Então o zero tem que construir, para entender que a glória só quem manifesta é a minha presença. Então o Senhor está dizendo assim, ó, ainda que na sua vida espiritual você não tenha ouro, não tenha prata, o Senhor está dizendo: mas a minha graça te basta, mas a minha presença é suficiente para você prosperar. E é por isso que eu entendo que no Antigo Testamento a presença de Deus ela só se manifestava nos templos. Então se eu quero a presença de Deus, eu vou para o templo, eu vou para casa. Só que Jesus veio e disse assim: parei com isso aí. Parei com isso aí, porque tem uns que só vai quando quer, só vai quando não está chovendo. Então vou mudar o rótulo aqui e vou fazer de vocês a minha casa. O Batatinha entendeu. Eu vou deixar de habitar no templo para passar a habitar em você, para que não somente tenha um local específico para você adorar, não somente tem um lugar específico para você sentir, não somente tem um lugar específico para você receber de Deus, ao contrário, para onde colocares a planta dos teus pés. Se eu estiveres em vós e vós estiveres em mim, pede o que quiser e vos será concedido. Já finalizei aqui, mas o que eu quero que você entenda é que quando eles chegam na terra prometida, depois da Babilônia, eles não têm nada. E eu abro a exceção, exceto a casa deles, porque Ageu capítulo 1 e 2 vai dizer que a casa deles era de luxo. A casa deles era a melhor que tinha, mas para o templo de Deus não tinha nada. Eles plantavam de forma dobrada, né, pastor? Só que Deus cessava a hora da colheita. Peraí, mas você nos tirou do Egito dizendo que nem pão faltaria. E agora o Senhor está rompendo aquilo que nós estamos plantando. É que eu vou falar aqui de forma rasgada, porque vocês entendem. É o que o Senhor está dizendo assim: é que vocês pegaram a terra que eu dei, é que vocês pegaram a minha promessa, e ao invés de você fazer assim, ó, busque primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, vocês estão pegando isso e estão atrelando: buscar primeiramente as minhas vontades, o meu querer. Aí o Senhor tem que cessar onde? Aonde dói. E aonde que dói? É a colheita, é quando você planta e não vê resultado,
É quando você faz e dá tudo errado. É quando parece que você projeta, mas nada dá certo. É quando você dá um caminho para frente, mas parece que você está dando um caminho para trás. É quando você dá tudo que você tem, mas não adianta de nada, porque não está dando no lugar certo e para a pessoa que é certa. Então só está dizendo, eu vou tirar. Só que quando você tirar, volta a trabalhar no templo. E eles passam a trabalhar. Então Ageu se levanta e libera a profecia. O que significa, Helena? Significa que tem hoje, nessa noite, porque o Espírito Santo me conduziu, pessoas de aliança rompida, pessoas que por motivos talvez de influência vieram a fazer os seus querer, fazer outras vontades, e por uma circunstância passaram a deixar aquilo que Deus tinha dado como promessa, como obediência. Deus, o que eu faço então? Volta. Volta. Glória a Deus. Volta. Você já está no lugar certo. O que te falta? Tirar a sandália. Você já está no lugar certo. O que te falta é tirar a sandália. E tirar a sandália aqui mediante a Ruth capítulo 4. Vai dizer que era um ato de se fazer negócio. Era um ato de se fazer aliança. Ou seja, quando um casal, eles queriam casar ou fazer negócio, eles iam para o templo da cidade. Eles tiravam a sandália na frente dos anciãos e diziam assim: se eu tenho um compromisso, eu tenho agora com ele. E eles tiram a sandália dos seus pés e entregam. E o outro faz a mesma coisa. Só que quando o casamento passava a entrar no adultério, os mesmos iam adiante dos anciãos. Então a mulher tirava a sandália dos seus pés e dava na cara do homem. E dizia assim: ele rompeu minha aliança, não quero mais, devolve a sandália. Agora nós entendemos, porque quando ele chega em Êxodo, o Senhor diz: não te achegues para cá. Você entendeu? Só que o que mais eu acho interessante é que Deus, que estava no meio da sarça, no meio do fogo, não gritou de longe, deixou Moisés se aproximar. Quando Moisés está no alcance certo, no lugar certo, e você está no lugar certo, e você está no lugar certo, Deus diz assim: não te achegues mais para cá, porque sou Deus de casamento, porque sou Deus de aliança. Ou seja, não dá para você me ter como a sua amante, não dá para você me ter como a sua ficante, que você faz o que quer lá fora, e você vem, se alivia, mas nunca é curado. Você vem, se assacia, mas nunca te basta. Você diz: chega, porque eu não sou Deus de ficar, eu sou Deus de casamento. Tira a sandália dos teus pés. Moisés disse assim, ele disse, tirou a sandália, porque quando Moisés sai fugindo do Egito com as sandálias. Então ali tinha um relacionamento com o Egito. E o Senhor disse: para viver comigo eu tenho que sair do Egito. Para ter experiência e viver aquilo que eu tenho para você, você tem que deixar o Egito, você tem que deixar a sua sandália. A palavra está doendo, mas está sendo direcionada. Você tem que tomar atitude. Deus não obrigou Moisés a tirar a sandália. Deus só liberou: quer, se quer tira, se quer tira, se quer tira. E o Senhor faz uma pergunta nessa noite: quem é que está disposto nessa noite a tirar a sandália? Não tirar a sandália para ficar nu. Não tirar a sandália para ficar sem aliança. Não tirar a sandália para ficar sozinho, mas para ter casamento. Aleluia. O Senhor está dizendo: eu quero nessa noite reatar algumas alianças, porque eu já afirmei antes, e eu não posso revogar na minha palavra naquilo que eu já escolhi. Então tem gente de alianças rompidas, e o Senhor está dizendo: vem hoje. Vem hoje resgatar, estabelecer a aliança que eu fiz. Oh, aleluia, Jesus. Você já está no lugar certo como Moisés estava, mas Deus também já está no lugar certo. E o que precisa? Você vir e tirar sua sandália. Isso é arrependimento. Moisés viveu, Moisés provou de tudo que o Egito poderia dar, mas parou no deserto. Meu Deus, é forte. Sem nada, sem ninguém, trabalhando para os outros. Deus disse assim: se fizer aliança comigo, vai ser livre. Glória a Deus. Aí Deus grita no capítulo 12:
Só que antes de sair, cinge o teu lombo, coloca a sandália nos teus pés e toma aliança. O Senhor está dizendo, você até entrou de qualquer forma, mas você vai sair com a sandália nos pés, com seus lombos cingidos e com uma aliança nova. Aleluia! Glória a Deus! Eu sei que é o Espírito Santo que convence o homem do arrependimento. Mas se seu coração está gritando, se seu coração está batendo forte, se você está numa mente oscilando, será que eu vou, será que eu não vou? Sua oportunidade é hoje. Pouco me interessa amanhã, porque amanhã não existe. O amanhã só quem provê é Deus. Por isso viva o homem a cada um ao seu dia. Até porque quando você chegar amanhã vai ser hoje. Meu Deus. Meu Deus! O Senhor diz, eu quero hoje. Eu quero hoje. Quem é a primeira pessoa que diz, Denilson, quero fazer aliança com esse Deus. Quero fazer aliança com esse Deus. Ministério de louvor, por favor. Quero largar a minha vida que eu deixava. Eu até construí muitas coisas lá fora, mas construí sem Deus. Mas o que mata é que quando nós começamos algo, nós achamos que é bom e que vai dar certo. Mas Salomão já dizia, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o final é de morte. O Senhor está dizendo, eu sou Deus que te dou caminho e te dou Jerusalém, um caminho de subida para cima. Glória. Sua vida pode sair hoje, mas depende da sua atitude, depende de você. Existe uma glória da segunda casa para ser derramada aqui. Eu creio, Senhor. Só que para isso nós precisamos sair do nosso sofá e vir fazer aliança. Nós precisamos sair do sofá e vir reatar essa aliança. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Mas eu conheço meu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço